Você já pensou em visitar um lugar tão perigoso que uma única decisão errada pode custar sua vida? Calma, não precisa começar a suar. Imagina só, um caminho estreito no topo de uma montanha, onde qualquer vento mais forte já te deixa mais em pânico do que notificação de cobrança no celular. Ou então, um lugar tão quente que até o desodorante pede arrego. Sim, esses lugares existem. Espalhados pelo mundo, são atrações turísticas belíssimas. E vamos ser honestos, totalmente insanas. Vamos te levar para os destinos onde até os aventureiros mais experientes questionam a sanidade de estar ali. Então, a pergunta é: até onde vale a adrenalina? É hora de explorar as 10 atrações turísticas mais perigosas do mundo, onde qualquer erro pode ser, digamos, meio que definitivo. Se você é daqueles que ama desafios, pode até ficar tentado a encarar um desses lugares, mas aviso dado, o que você vai ver aqui pode te fazer reconsiderar aquele passeio tranquilo na praia como melhor opção de férias. Então se prepare, respire fundo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O que vem a seguir é para quem tem coragem. Vamos nessa? Número 1. Monte Huashan, na China, a Trilha das Tábuas de Madeira. Se existe um lugar que testa até os aventureiros mais destemidos, é a famosa Trilha das Tábuas de Madeira, lá no Monte Huashan, na China. Essa trilha é tão perigosa que parece que foi desenhada por alguém que pensa: vamos ver quem realmente gosta de viver perigosamente. Para chegar ao topo, você tem que caminhar sobre tábuas de madeira tão finas que dá até saudade daquele deck meio bambo da casa de praia. E elas não estão só mal fixadas não, elas estão suspensas a mais de 2.000 metros de altura. Isso é tipo dar um rolê com vista panorâmica direto pro abismo. Ah, claro, tem cintos de segurança presos a umas correntes que parecem dizer: confia, vai dar certo. A sensação de caminhar sobre o vazio é tão intensa que a cada passo dá vontade de fazer o testamento mentalmente. Por mais que essa trilha seja bem popular entre turistas e peregrinos chineses, é bom lembrar, não é para qualquer um. Se o seu coração já acelera só de olhar, imagine estar ali, com uma queda livre de mais de 2.000 metros esperando. Dizem que o medo é tão grande que até quem é fera em aventuras fica paralisado. E aí, quem se arrisca? Número 2. Vale da Morte nos Estados Unidos, o inferno na Terra. Se você acha que o deserto é só um lugar quentinho e tranquilo para relaxar, está na hora de rever seus conceitos. Bem-vindo ao Vale da Morte na Califórnia, onde o sol parece estar em uma missão pessoal de testar nossa resistência. Com temperaturas que podem chegar a 57 graus, o Vale da Morte não é só quente, é tipo um forno de pizza de dar inveja. Mesmo se você for daqueles que aguentam calor, prepare-se. Aqui, a radiação solar e o calor são tão intensos que você vai se sentir como um frango assando. E sem água? Bom, dizem que você só aguenta umas 14 horas. Basicamente, menos que uma série da Netflix. Então já sabe, hidratação e planejamento são essenciais. Além disso, o terreno é tão árido e cheio de dunas móveis que até o GPS fica confuso. Mesmo com a paisagem espetacular, esse é o tipo de destino que precisa de uma preparação nível manual de sobrevivência. Ficar preso aqui sem um bom plano é como tentar sobreviver sem sinal de internet, só que com consequências um pouco mais sérias. O Vale da Morte definitivamente mostra o que a natureza tem de mais, digamos, impiedoso. Número 3. Trolltunga, Noruega, a Pedra do Troll. Localizada no oeste da Noruega, Trolltunga, ou a Língua do Troll, é uma das formações rochosas mais icônicas do mundo e também uma das mais desafiadoras, para não dizer aterrorizantes. Imagine só, uma intensa rocha que parece literalmente flutuar no ar, com uma vista espetacular do lago Ringedalsvatnet,
e das montanhas ao redor. Parece uma maravilha, né? Só tem um detalhe: para chegar lá, você vai encarar de 10 a 12 horas de trilha. Isso mesmo, um dia inteirinho com direito a tudo que uma caminhada difícil pode oferecer. A trilha é traiçoeira e escorregadia, o tipo de lugar onde até quem já está acostumado a aventuras precisa dar um passo e dizer para si mesmo: vamos com calma, hein? Para quem encara o desafio e chega ao topo, a vista é realmente de tirar o fôlego. Mas é bom segurar o impulso de chegar muito perto da borda, porque várias pessoas já se empolgaram demais e acabaram aprendendo a lição da pior forma. Como se não bastasse, o clima por ali é do tipo surpresa. Em poucos minutos, o céu azul pode se transformar numa tempestade de novela, e a trilha, que já era perigosa, vira praticamente uma pista de sabão. Mesmo assim, Trolltunga é um destino popular. Muita gente se aventura, o que significa que a equipe de resgate já está mais que familiarizada com a área. Então, se decidir ir, capriche no preparo e vá com calma. Afinal, é um passeio que precisa de nervos de aço, mas com um toque de prudência. Número 4. Devil's Pool, na Zâmbia, a piscina mortal. No topo das grandiosas cataratas Vitória, entre a Zâmbia e o Zimbábue, você encontra a famosa Devil's Pool, ou Piscina do Diabo. Esse é um daqueles lugares onde você olha e pensa: sério que é uma boa ideia nadar aí? Afinal, essa piscina natural fica bem na beirada da queda de 108 metros das cataratas, um mergulho com adrenalina nível máximo e consequências, digamos, definitivas. Claro, a experiência de nadar na borda das cataratas atrai turistas do mundo todo, mas é aquele tipo de atração para quem gosta de viver perigosamente. Com guias locais segurando os aventureiros enquanto eles se aproximam da borda, a cena é basicamente: ok, não solte minha mão, tá? Só que, assim como qualquer atração de risco, as coisas podem dar errado, e a gente já viu tragédias acontecerem, como a do guia que em 2009 tentou salvar um turista e acabou caindo na catarata. Apesar de toda a emoção e o perigo mortal à espreita, a Devil's Pool é um destino popular entre os que procuram uma experiência radical. Só que o risco ali é alto, altíssimo, tanto que só os guias mais experientes estão habilitados para levar turistas ao local. Então, se decidir encarar a piscina do diabo, vai com a calma de quem está só molhando os pés na piscina do condomínio. Número 5. Dead Road, na Bolívia, a Estrada da Morte. A famosa Dead Road, ou Estrada da Morte na Bolívia, é daquelas estradas que você olha e pensa: só pode ter sido ideia de alguém que adora perigo. Com 69 quilômetros de extensão, essa rota estreita e cheia de curvas sinuosas corta a Cordilheira dos Andes, ligando La Paz a Coroico. E não é à toa que ela ganhou esse nome sinistro. Estima-se que antigamente, entre 200 a 300 motoristas perdiam a vida por ano ali, até que criaram uma rota alternativa e bem mais segura. Mas vamos falar da emoção, ou da loucura. A Dead Road tem tudo que um filme de aventura pede: estrada estreitíssima, curvas fechadas de gelar a espinha, neblina constante, deslizamentos de terra e falésias de 600 metros que parecem esperar um erro de cálculo para serem visitadas. E não para por aí. A altitude elevada significa que até respirar pode ser um desafio, que complica ainda mais para motoristas e passageiros. E não é só para carros. Ciclistas destemidos ainda se arriscam a descer essa estrada em alta velocidade. Sim, é considerado um destino turístico para quem adora fortes emoções, mas convenhamos, um passeio na Dead Road não é exatamente um programa relax de domingo. Mesmo com guias experientes e medidas de segurança, o perigo por ali nunca fica longe. Então, se decidir enfrentar, aperte o cinto e segure o fôlego. Número 6. A Ilha de Páscoa, no Chile. O mistério das estátuas
e os perigos naturais. A Ilha de Páscoa, lá no meio do Oceano Pacífico, é famosa pelas imponentes estátuas Moai, aquelas figuras gigantes de pedra que parecem estar te julgando desde mais de 1000 anos atrás. Mas essa ilha tem um lado sombrio que pouca gente comenta, e que pode transformar uma visita num verdadeiro jogo de sobrevivência. Para começar, a Ilha de Páscoa está numa área de atividade sísmica, então não se surpreenda se sentir o chão tremer. Terremotos e erupções vulcânicas são praticamente membros honorários do lugar. E o cenário é completado pela vegetação densa e pelas trilhas traiçoeiras que, combinadas com um clima que muda mais rápido que as temporadas de uma série, criam a situação ideal para dar aquele susto em qualquer visitante. Como se não bastasse, a ilha é bem difícil de acessar. Ventos fortes e ondas agitadas fazem qualquer navegação parecer uma cena de filme de aventura. Muitos já se perderam por ali, e quem decide encarar a jornada até os Moai precisa estar preparado para todos os perrengues, especialmente porque os pontos de apoio são bem raros. Então, se você é do tipo que se anima com um destino radical, a Ilha de Páscoa promete. Só prepare o mapa, as botas de trilha e, quem sabe, um guia bem experiente. Afinal, encarar os Moai não é só sobre tirar boas fotos, é uma aventura daquelas. Número 7. Monte Everest, no Nepal, o teto do mundo. O Monte Everest, com seus impressionantes 8.848 metros, é o ponto mais alto da Terra e um destino cobiçado por alpinistas do mundo todo. Mas vamos combinar, esse é também um dos lugares mais mortais para qualquer ser humano. Para escalar o Everest, você precisa mais do que disposição, precisa de resistência física e um bom histórico de aventuras extremas no currículo. O maior terror é a famosa Zona da Morte. Por lá, o oxigênio é tão raro que você mal consegue respirar. O corpo literalmente trava. Muitos alpinistas acabam ficando paralisados de cansaço e falta de ar, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. E nem vamos falar do clima. O Everest tem humor instável. Em um minuto, céu limpo. No outro, tempestade de neve, ventos que gelam até os ossos e temperaturas de menos 40 graus. É praticamente um treinamento para se tornar um pinguim. Desde 1922, cerca de 300 pessoas perderam a vida tentando chegar ao topo. E mesmo com todos os equipamentos modernos e guias experientes, o risco de queda, avalanches e o frio de congelar a alma estão sempre por ali. Escalar o Everest não é só um teste físico, é um desafio psicológico daqueles. Só encare se o seu espírito aventureiro estiver realmente preparado, porque o Everest não perdoa. Número 8. A Ilha de Sable, no Canadá. A Ilha Fantasma. A Ilha de Sable, no Canadá, é conhecida como a Ilha Fantasma. E não é só pelo visual misterioso. Essa ilha remota, lá no meio do Atlântico, parece saída de um filme de terror, e com razão. Com uma atmosfera sombria e cheia de perigos naturais, ela é famosa pelos frequentes naufrágios que assombram suas águas. A costa é tão traiçoeira que navegar ali é praticamente assinar um contrato com o perigo. E isso é só o começo. A Ilha de Sable é desabitada, isolada e enfrenta um clima nada amigável. Imagine neblina tão densa que você não enxerga um palmo à frente e tempestades que aparecem do nada, como se quisessem receber os visitantes da ilha. Não tem uma infraestrutura de apoio, então qualquer tentativa de exploração tem que vir com muita preparação e nervos de aço. A ilha ainda reserva outras surpresas. Seu ecossistema é tão selvagem que até caminhar por ali é um desafio. Dunas de areia móveis e vegetação rasteira fazem até o GPS querer tirar férias. Apesar de sua beleza bruta, a Ilha de Sable é um daqueles destinos para os corajosos de plantão. E se decidir ir, boa sorte, porque o lugar não perdoa distrações. Número 9. A Ponte de Zhangjiajie.
na China, o caminho suspenso no abismo. A ponte de vidro de Zhangjiajie, na China, é um dos pontos turísticos mais de tirar o fôlego, literalmente. Localizada a 300 metros de altura, essa ponte conecta duas montanhas e é feita inteiramente de vidro, o que permite uma vista impressionante do abismo lá embaixo. Agora, vamos ser honestos. Andar por essa ponte é um verdadeiro teste de nervos. Imagine só, você dá o primeiro passo e em vez de ver um chão seguro, você vê o vazio. Quem tem medo de altura já começa a suar frio só de olhar para baixo. E o vento gelado que corta a ponte também não ajuda a manter a calma. A experiência é tão intensa que até quem acha que é corajoso acaba segurando firme no corrimão. E se não bastasse a altura, a popularidade da ponte significa que ela está sempre cheia. Então, além de controlar o medo, você tem que lidar com a multidão. Embora a estrutura seja planejada para suportar tudo isso, o nervosismo é quase inevitável. Se você é fã de adrenalina e não se importa com uma vista de dar calafrios, a ponte de vidro de Zhangjiajie é o seu lugar. Mas, se a altura te faz tremer, talvez seja melhor só admirar pelas fotos. Número 10. Caverna de Waitomo, Nova Zelândia. O mundo subterrâneo das luzes. A caverna de Waitomo, na Nova Zelândia, parece saída de um conto de fadas. Um lugar onde as paredes brilham com milhares de vermes luminosos, criando uma atmosfera quase mágica. Não é à toa que esse destino atrai turistas do mundo todo e querem explorar esse mundo subterrâneo deslumbrante. Mas não se engane pela beleza do lugar. A caverna tem um lado perigoso que pode pegar desprevenido até o aventureiro mais preparado. Em algumas partes mais profundas, o terreno é escorregadio e o ar parece faltar, deixando o ambiente ainda mais desafiador. E claro, as passagens apertadas e a umidade constante não ajudam nada. Uma escorregada aqui e ali pode transformar a experiência num pesadelo. A maioria dos turistas se aventura em áreas supervisionadas, mas mesmo assim é preciso estar atento e preparado. Guias experientes ajudam, mas a exploração de cavernas exige atenção constante. Qualquer descuido pode resultar em um tombo ou outro. Então, se você curte uma aventura com um toque de mistério, a caverna de Waitomo é o seu lugar, mas não subestime os riscos, porque o subterrâneo tem seus próprios segredos. E aí, o que achou dessas atrações turísticas perigosas? Algumas delas são tão desafiadoras que até quem tem coragem de sobra vai pensar duas vezes, né? Mas, se você é do tipo que adora a adrenalina e topa um bom desafio, pode ter certeza de que a experiência vai ser inesquecível, ou no mínimo, vai render boas histórias e quem sabe alguns sustos. Agora quero saber de você, qual dessas atrações te deu aquele friozinho na barriga? Ou quem sabe, você se arriscaria a enfrentar uma delas de cara e provar que coragem é o seu nome do meio? Deixa nos comentários, estou curioso para saber sua opinião. Se curtiu esse conteúdo e quer mais vídeos com essa pegada, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E claro, se tem aquele amigo ou amiga que adora um desafio, compartilhe o vídeo com eles. Vamos juntos desbravar o mundo com muita coragem, mas também com bastante respeito e segurança. Até o próximo vídeo e lembre-se, aqui tudo é incrivelmente magnífico.